deixar bem grandão aqui para você que essa não é um pensamento novo. Paulo Freire, Piaget e Vygotsky entendem que só existe aprendizagem real se ela for ativa. Ou seja, se existir ação no aprendiz, na mente de quem aprende. Seja construindo, seja por comportamentos e experiências, seja por interação social. Então, quando a gente olha para grandes pensadores, a gente vai ver que a ideia de aprender nunca foi passiva. E isso nos dá a possibilidade de compreender por que, então, antes o ensino era expositivo, mas a aprendizagem precisa ser ativa. Ninguém aprende assistindo aula. E é a partir daí que a gente começa a perceber que não são as metodologias que são ativas. Em qualquer situação de aprendizagem real, você vai ver que não é a metodologia que você está vendo nessas telas. O que você viu de comum em todas essas telas que eu acabei de passar? O que você viu de comum são ações. Uma ação coletiva, uma ação colaborativa ou até mesmo uma ação individual. Portanto, ativa é a aprendizagem e não a metodologia. A metodologia vai te ensinar quais são os caminhos para que você chegue nessa aprendizagem ativa. Mas o que deve ser ativo é o resultado. E aí vem também aquele grande problema. Qual é o grande problema? Você vai fazer um curso, você aprende uma, duas metodologias ativas, tá? E aí você leva para a sua sala de aula e você não vê o resultado daquilo. Ela não surte aquele resultado que te contaram que ia surtir. E aí você fica, mas espera aí, eu usei metodologias ativas, então os alunos não aprenderam. Porque ela não deve ter sido bem posicionada dentro da curadoria que você deve criar. Porque ativo tem que ser o resultado final. Ativa tem que ser a aprendizagem. E é aí que mora a pegadinha. Então, quando a gente fala de metodologias, para a gente poder falar de metodologias, a gente precisa falar que elas são metodologias de ensino. E eu penso nas metodologias de ensino quando eu estou planejando a curadoria, as trilhas de aprendizagem. O que vai fazer parte daquela trilha? Um material, um podcast, um vídeo, um desafio, um artigo para ler, um capítulo de livro. É aí que a metodologia existe, porque é ela que vai dar para você a exata noção de como estimular a ação na mente que aprende. E essa ação não é estimulada nem por material e tudo. Essa ação só é estimulada quando você tem processos e experiências acontecendo. Então, o material, ele nunca pode interagir de maneira sempre na mesma via. O aluno lê, responde, o aluno assiste, responde, o aluno ouve, responde. Não, tem que ter outro tipo de envolvimento, tem que ter outro tipo de ação na mente que aprende, para que você possa estimular o resultado, que é a aprendizagem. E é a partir daí que a gente começa a entender que o segredo das curadorias criativas são exatamente onde eu vou chegar no final dessa aula. Quando você sabe o porquê aquela aprendizagem daquela aula interessa naquele dia, você tem o contexto. Quando você sabe com o que você vai fazer, aqui vai chegar lá no final da aula e vai conseguir atingir algum objetivo, esse o que é o conteúdo. Mas entre o contexto e o conteúdo, a gente precisa de algo que remeta à ação do estudante. Então, contexto e conteúdo
são do professor. O professor planejou, fez a curadoria, fez o material, mas só vai funcionar se o verbo for preciso. Ou seja, o segredo de qualquer curadoria criativa, na minha opinião, é quando você tem essa resposta lá no início da aula. Você chega para o estudante e fala: hoje, no final da aula, nós vamos... Essa resposta precisa ter um verbo de aprendizagem, um contexto educacional, e aí sim, lá no final, o conteúdo. Porque o contexto, ele recebe o conteúdo aplicado pelo verbo. Essa é a definição de competência. Se você parar para pensar, competências são conteúdos colocados em ação por um verbo didático. Portanto, nesse nosso encontro de hoje, eu vou fazer essa simulação com vocês. Meu objetivo até o final é compreender onde nós vamos chegar no final desse dia, compreender as razões pelas quais as metodologias não são ativas, olhando pela perspectiva da taxonomia de Bloom. Será que a minha resposta àquela pergunta, ela tem todos os elementos? Vamos olhar. Eu tenho compreender, que é um verbo, um nível da categoria cognitiva da taxonomia de Bloom. Eu tenho as metodologias, que são o conteúdo sobre o qual a gente está falando hoje. E tem a taxonomia de Bloom, que eu vou usar como contexto para você entender o que eu estou falando. E é assim que a gente vai rever se lá no final a gente conseguiu realmente compreender as razões pelas quais não são as metodologias que são ativas. Mas antes de começar, eu quero tirar uma dúvida com você. Estratégias ou metodologias? O que você usa no dia a dia? O que será que realmente está entrando na sala de aula com você? Será mesmo que entram as metodologias ou será que entram as estratégias?